Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. O Salmo 17 é uma oração de Davi pela proteção divina. Neste salmo, Davi mostra que, de fato, os crentes podem recorrer a Deus em busca de socorro e proteção. Em momentos difíceis da sua história, o salmista nos mostra neste salmo que nós temos um refúgio, nós temos um socorro e uma fortaleza. Este salmo mostra que o Senhor é o refúgio e a fortaleza daqueles que buscam a sua presença. Por isso, nós aprenderemos 3 ensinamentos muito profundos nesse salmo. São 3 certezas que o salmista expressa: a certeza de viver uma vida reta diante da presença do Senhor, a certeza de ser protegido por Ele, e também aprenderemos que o salmista tinha uma certeza do livramento de Deus na sua vida. Com certeza, esse salmo vai te ajudar muito no seu elevo espiritual. Por isso eu te convido a ficar até o final deste vídeo e já verifique aí se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar aquele like abençoado. Fazendo assim, você estará me ajudando a transmitir a palavra de Deus e o YouTube sempre te notificará quando um vídeo novo chegar aqui no nosso canal. Como o seu título deixa muito claro, o Salmo 17 é um salmo escrito pelo rei Davi. Este salmo é classificado de forma específica como uma oração. Outros 4 salmos também estão identificados e classificados dessa forma. São eles o Salmo 86, o Salmo 90, o 102 e até mesmo o 142. Sabemos que foi Davi quem escreveu o Salmo de número 17, mas não podemos determinar com certeza em que ocasião de sua vida ele escreveu o Salmo de número 17. O que parece é que ele estava atravessando um momento difícil e circunstâncias adversas. Por isso, ele estava clamando pela proteção e pelo livramento do Senhor. Alguns comentaristas sugerem que talvez isso tenha ocorrido durante a perseguição do rei Saul, ou até mesmo no tempo em que o seu filho Absalão se levantou contra ele e estava perseguindo. Mas o que nós sabemos de fato é que, independente qual seja a situação que Davi estava vivendo, ele mostrou confiança e certeza do socorro de Deus. A primeira certeza que Davi mostra no Salmo 17 é a certeza de uma vida reta. Entre os versos de número 1 ao verso de número 5, o salmista diz: examina-me, Senhor. Davi começa a sua oração no Salmo 17 pedindo que o Senhor ouça o seu clamor e o examine. Primeiro, ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois suas palavras não procedem de lábios fraudulentos ou enganosos. Ele tem certeza que a sua vida está na presença de Deus, por isso ele tem a ousadia e a certeza de olhar para o Senhor e dizer: examina-me, Senhor. A cena retratada por Davi no início do Salmo 17 é a de um tribunal. Neste salmo, Davi basicamente se aproxima em oração do tribunal divino e recorre a Deus com a certeza de que Deus é o seu socorro. Repare que o salmista aqui, ele clama ao Senhor, ao socorro divino, aquele que é o juiz de toda a terra e que julga todas as coisas com retidão e justiça. Em outras palavras, no Salmo 17, Davi leva sua causa a Deus, o único que realmente é capaz de justificá-lo e livrá-lo da acusação dos seus adversários. Em seguida, Davi aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor, pois isso pode fundamentar a sua causa, pode mostrar a sua inocência. Neste sentido, o salmista diz algo extraordinário, uma oração vinda do interior do seu coração. Ele diz: sonda-me o coração, de noite me visitas, e prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Repare a certeza e a confiança de uma vida reta mostrada pelo salmista Davi. Neste verso, Davi não está alegando ser ele alguém perfeito ou sem pecados, não, mas está alegando ser inocente nas acusações específicas que foram levantadas contra ele.
No verso seguinte, Davi continua afirmando sua integridade, não por seu próprio padrão de justiça, mas pela obediência à vontade de Deus revelada em sua lei. Ele mostrou para Deus obediência, dedicação na palavra de Deus. Por isso, Davi afirma não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde seus pés não resvalam e não se desviam da presença de Deus. Em seguida, no Salmo de número 17, do verso 6 ao 12, Davi mostra a certeza de ser guardado e protegido pelo Senhor. Na sequência do Salmo 17, Davi mostra a sua dedicação em invocar o Senhor e explica que sua invocação não é inútil, pois Deus é quem o responde. Por isso, ele pode pedir com confiança e ousadia que o Senhor uma vez mais ouvirá a sua oração. No verso 7, o salmista diz algo muito interessante. Ele diz: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Nesse ponto fica muito claro o que o salmista Davi está se referindo. Com certeza, ele está falando da integridade, da sua integridade de servir a Deus, e que era dependente da sua graça, da graça de Deus. Inclusive, a palavra bondade aqui traduz o termo hebraico que implica na ideia de fidelidade. Com isso, o salmista aponta para o amor de Deus derramado sobre todos aqueles que o têm como seu Deus e vivem uma vida de aliança com Ele. Então, ancorado na fidelidade do amor de Deus, revelada em sua aliança, Davi entende que a presença protetora de Deus é real para com aqueles que buscam a sua presença, para o seu povo. Por isso, ele diz: guarda-me como menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Esse versículo, sem dúvida, é lindo. E ele continua: dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam da morte. Davi mostra que diante de um contexto de perseguição, ele pode clamar a proteção de Deus de maneira muito pessoal e íntima. Aqui Davi emprega as figuras dos olhos e das asas. A expressão menina dos olhos refere-se à pupila dos olhos, pois a expressão hebraica fala de um pequeno homem, ou seja, fazendo referência ao reflexo que vemos de nós mesmos no olho de alguém quando olhamos para ele. Então, o que o salmista está afirmando é que da mesma forma que uma pessoa protege os seus olhos, uma das partes do seu corpo com maior sensibilidade, assim também o Senhor protege aqueles que são seu, com um cuidado pessoal, com a proteção de um pai para filho, de um Deus para o servo. Davi também pede para que Deus o esconda à sombra das suas asas, isto é, ele pede para estar refugiado na presença do Deus Todo-Poderoso. Davi também explica aqui que ele quer ser protegido, restaurado de pessoas que querem o seu mal. Davi explica que ele quer ser protegido de pessoas que buscam a sua morte. Essas pessoas iníquas, segundo o salmista, são pessoas insensíveis, maliciosas, que carregam o mal no seu coração, ou seja, pessoas que são dotadas de maldade, de uma vida egoísta e profana. Consequentemente, essas pessoas são astutas e cruéis como um leão. Repare que o salmista identifica o seu inimigo, mas reconhece a grandeza de Deus. A terceira certeza que o salmista expressa é a certeza do livramento do Senhor. Isso dá-se nos versos 13 ao 15, na parte final do Salmo 17. Aqui, Davi pede pela intervenção direta do Senhor contra os seus adversários. O pedido de Davi não é por vingança, mas é por justiça de Deus. Davi não pede que o Senhor se levante contra essas pessoas porque elas são pessoalmente suas inimigas. Não, mas sim porque elas são principalmente inimigas de Deus. Davi sabe que essas pessoas, ao pecarem e praticar a iniquidade, se constituem inimigas de Deus. Isso fica claro no modo como ele diz que essas pessoas são ímpias e mundanas, ou seja, são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor
e buscam satisfações e recompensas numa vida passageira, nos prazeres dessa terra. São pessoas que se preocupam apenas com seu próprio prazer e não com a glória de Deus, mas o salmista contrasta esta realidade com a perspectiva daqueles que temem e servem ao Senhor, do crente verdadeiro, que tem a sua satisfação em obedecer à palavra de Deus. Por isso ele declara com grande firmeza, com grande certeza e convicção, dizendo: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros desta terra, mas está ancorada nas promessas do Senhor a respeito do futuro maravilhoso que teremos diante da presença de Deus, que nos aguarda e que aguarda todos aqueles que são seus, quando eles receberão um corpo glorioso e poderão contemplar para sempre a face de Deus. Querido, que Deus te abençoe e que você possa dizer igual o salmista: examina-me, tendo a certeza de uma vida reta. Dizer para o Senhor: guarda-me, protege-me como menina dos teus olhos, para que você possa ter certeza também de que Deus te guarda e que você também possa dizer: Senhor, me dá o livramento. Chegamos ao final de mais um salmo, o Salmo 17, e eu te espero no Salmo de número 18.